Agora, Juliana Rosa, vamos então falar de um número que não é expressivo, e eu queria que você traduzisse para a gente que diabo é isso, né? Porque toda hora sai um número, sai um número, sai um número, o ouvinte fica ali ouvindo aquele, absorvendo aquele monte de número, ele não entende, ele fala é muito, é pouco. Porque quando tem certos números que 0,1 é muito, tem outros números que 0,1 é pouco, né? Então, se for temperatura do corpo, às vezes sobe meio ponto, é hora de dar Novalgina, né? Meio ponto na Selic na semana que vem não é bom se subir meio ponto. Se cair é bom, mas se subir meio ponto é terrível. Então, às vezes o meio ponto é muito grave, né? Às vezes o meio ponto é a diferença entre 9,5 e 10, que é a perfeição na escola. Conta pra gente, Juliana, temos aí um número muito menor do que meio ponto, traduz para nós. É o número da produção da indústria no Brasil que veio praticamente parado, né, Gui? Mostra um crescimento de 0,1% no mês de outubro já agora quarto trimestre, né? Mostrando que a economia está andando de lado, a economia parou de crescer. O setor industrial, o ano todo, quando você olha aqui o resultado, ele tem um comportamento assim, tem meses que sobe, meses que cai, mas quando você olha a fotografia, no ano a indústria cresce 0,8%, numa economia que vai crescer aí 2 e pouco, então a indústria cresce menos do que a média, porque a indústria é um setor que sofre mais os efeitos dos juros altos. A indústria tem muito produto que depende mais de crédito, né? Então, eletrodoméstico, né? Uma geladeira, você vai comprar produto de informática, veículo, né, material de construção, enfim. Então, tem muitos produtos da indústria que dependem muito de crédito, investimentos também, que são máquinas produzidas pela indústria. Então, é um setor que está sofrendo de forma bem clara o efeito do juro alto desse crédito caro. E o que é interessante notar, Eneg, é que a indústria só cresce 0,8%, porque dentro desse resultado geral, você tem a indústria de produtos, essa que eu falei, de eletrodoméstico, de produtos de informática, e você tem a indústria chamada extrativa, que é a extração de petróleo, gás, minério. E o que está crescendo é essa indústria extrativa, viu? Porque se a gente tirar o comportamento aqui dessa indústria extrativa e deixar só a indústria geral, ela praticamente, olha só, a indústria no ano, essa de produtos, cresce 0,2%, nada, né? Então aqui fica muito claro que a gente tem uma economia que está andando de lado. Quinta-feira agora vai sair o resultado oficial da economia brasileira, que é o PIB, do terceiro trimestre, e o resultado deve confirmar isso que esses indicadores setoriais estão mostrando, uma economia que anda de lado. Vai ficar ali perto do zero, 0,1, ou pode até cair, né? A gente tem risco, inclusive, da chamada recessão técnica, que são 2 meses seguidos de queda, em torno ali do zero, né? Não é uma queda expressiva, e no ano uma economia que vai crescer menos do que no ano que vem. E com isso, Eneg, são números que vão reforçando essa expectativa de que os juros vão começar a cair, porque estão fazendo um efeito evidente na economia, na queda da inflação, e você tem, de fato, um juro que está muito alto, né? A gente tem um juro de 15%, por mais que a gente ainda esteja num processo de redução maior da inflação, né, que precisa acontecer e tal, você tem muita gordura para queimar. Então, esses dados vão nessa direção, vão corroborando um espaço para que os juros continuem caindo. Agora, Ineg, o quanto que os juros vão cair, aí depende de duas coisas. E o quanto que a economia, de fato, vai desacelerar, porque a gente está vendo uma desaceleração, mas não é um desastre, né? É uma desaceleração, tanto que o mercado de trabalho ainda está muito aquecido, então uma desaceleração na indústria dá para ver que ela é mais evidente, mas em outros setores da economia, serviços, a gente ainda vê uma economia que está aquecida, né? Então vai depender do quanto que a economia vai desacelerar, qual vai ser esse ritmo, porque isso vai mexer com renda, né, que bate na inflação, e o comportamento do dólar também, porque o dólar tem caído, ajudado bastante a inflação, que está ligado principalmente à economia americana, os Estados Unidos, mas também a questão aqui das contas públicas, né? O INEG, ano que vem, ano eleitoral, a gente tem muita dúvida se a questão fiscal ela vai mexer com o dólar. Então a gente tem aí essas dúvidas ainda em relação até onde que o juro vai cair. Que vai cair, vai,
Agora, o quanto que vai cair, ainda tem muita divisão ainda em relação a isso. Agora, se a gente pegar alguns outros lugares, alguns países, a gente vê, por exemplo, o crescimento industrial na Índia, né? Está avançando. Só que o juro líquido lá, ou seja, a taxa de juros descontada da inflação, está em menos de 2%. Está 1,8%. Um ambiente de taxa de juros de 1,8%, eu fico estimulado a pegar um dinheiro porque eu ganho mais na minha produção do que 1,8 ao ano. Agora, num país que promete 10 de juro real, 11, que negócio vai me garantir 11 sem risco, sem dívida trabalhista, sem insegurança jurídica, sem logística, sem violência? Eu deixo dinheiro no banco, é um número, é um dado, é virtual. Esse dinheiro não existe, é um dado no computador. Eu não me exponho a nada, não tenho que alugar, não tenho que construir, não tenho que fazer seguro, não tenho que fazer nada. Aí eu recebo 11 limpinho, se é que eu não consigo um papel melhor. Na Índia eu consigo 1,8. Aí você fala, bom, se eu tenho 1,8, acho que eu vou ter que produzir. Aí começa a fazer tijolo, começa a fazer sapato, começa a fazer bolsa, começa a fazer carro, começa a fazer um monte de coisa. O estímulo à produção, claro que vem da queda da taxa de juros, mas vem também de responsabilidade fiscal, né, Juliana? Então esse número que você aponta, 0,1, ele deriva da irresponsabilidade do governo. Claro que a gente tem um problema industrial, claro que a gente tem um problema de superação tecnológica, claro que a gente tem uma indústria sucateada. É verdade, você acabou de mostrar que a indústria de extração é que está bombando e não a indústria de transformação. Mas a gente tem um problema que emana do Palácio do Planalto, do prédio do Supremo e do prédio do Congresso Nacional, que está por trás de todos esses números que a gente apresenta e que não são muito favoráveis, inclusive a taxa de juros, né, Juliana? E me preocupa agora, né, que você vê a discussão da Caixa do Correio, né? O Correio está dando um prejuízo gigantesco para as estatais e os técnicos da economia, ali do Ministério da Fazenda, já estão dizendo que é bem provável que o governo tenha que propor um aumento na previsão de déficit das estatais no orçamento do ano que vem. Isso é um fator a mais que mostra, Oiné, que você tem um problema sério ali nos Correios. Eu me lembro que eu entrevistei a ministra Esther Dweck, né, recentemente, perguntei por que o governo está insistindo em manter os Correios. Ontem, né, o Ministério Público pediu para o Tribunal de Contas da União uma fiscalização, porque eles estão pedindo um crédito de 20 bilhões de reais, e se o Correio não é sustentável, como é que ele vai pegar um dinheiro desse, Sim. né, nesse volume, para entender, né, como é que... Porque se não pagar, Eneg, isso aí vai pesar mais nas contas Tem públicas. aval, Você né? vai Tem ter aval do o Tesouro. crédito com um aval, né? É isso. Exato. Então, assim, é só mais um exemplo, porque essa insegurança vai dificultando a queda de juros, né, Eneg? A gente já tem questões, como você falou, né, já muitas aí de todos os poderes, e a questão dos Correios é mais um ingrediente Mais um aí, né, ingrediente complicado. Você tem nesse, razão. nesse caminho aí, né? Complicado, né? E o mais louco é que esse programa, que eles chamam de reestruturação de 20 bi, é pagamento de dívida. Não é investimento nem nada. Os Correios investiram no ano Sim. passado 700, 800 milhões de reais contra 23 bilhões do Mercado Livre. Quer dizer, está fora do game. Está fora do game. Está vivendo Sim. do passado, do tempo que o carteiro levava mordida na canela do cachorro. Isso não existe mais. Mudou tudo. E os Correios continuam a mesma coisa, fazendo greve, um monte de diretoria, indicação política, as coisas de sempre, né? É uma E tristeza. tem que entender exatamente o que está nesse plano, né, Eneg? É isso que o Ministério Público quer saber, assim, tem de fato uma proposta de um novo modelo de negócio, né? Porque o que a ministra do EC me falou é que os Correios têm uma função social, né? Ele tem que estar em todos os lugares, ele está em todos os municípios, então ele tem uma função além da entrega, mais social, de estar presente em todos os cantos do Brasil. E aí perdeu, segundo ela, o filé mignon, porque a concorrência está enorme, né? Como você falou aí com outras empresas de logística. Então a gente tem que entender se esse plano de fato coloca o Correio como um competidor real ou, como ela própria falou, o Correio vai ficar perdendo cada vez mais o filé mignon para ficar com o osso, que é o que está acontecendo hoje, né? Não está conseguindo rentabilizar, né?